começar dando boa noite a todos, o pessoal que aí está assistindo a gente. Isso aqui é mais um webinar da FIA. Acho que é importante, algo que a gente tem repetido sempre, que desde que começou a pandemia e a questão da quarentena, a FIA resolveu que uma das formas de contribuir com tudo que está acontecendo seria fazer webinários diários com informação, discussão e falar sobre temas que têm conexão com o que está acontecendo. Então, é uma forma que a FIA encontrou de contribuir com a sociedade, com as empresas, organizações, compartilhando conhecimento, né? Que é o que a gente faz de melhor aí, né? Hoje a gente vai ter uma conversa aí bastante interessante. A gente teve um bate-papo aí com todos os painelistas ao longo da semana aí para discutir o conteúdo, etc. Só de participar dessa discussão, eu mesmo fiquei com vontade de assistir o webinar, então a discussão promete aí com muitos temas interessantes. Então a gente vai falar aí um pouco de Customer Experience, mas eu não vou entrar nisso ainda, porque eu vou passar depois a palavra para a Ana Paula, que ela vai falar com mais detalhes sobre isso. Eu só queria agradecer aqui ao pessoal que trabalha nos MBAs de marketing da FIA, principalmente o professor Guilherme, que é o coordenador dos cursos, que abriu esse espaço aqui para a gente compartilhar esse conhecimento. Então, fica aí um agradecimento, né? A gente está entrando com um curso novo, né, dessa pós-graduação em marketing. A Ana Paula, inclusive, vai dar aulas nesse curso. Então, com certeza vai ser alto nível, né? Então, dito isso, e agradecendo também ao Aguinaldo, que ajudou na parte técnica, né, coordenando tudo, ajudando a gente a entender como funciona o sistema. Então, Aguinaldo, sempre o agradecimento aí pela sua ajuda, né? Então, com isso, eu passo a palavra para a Ana Paula, que ela vai falar um pouquinho aí do tema do webinar, apresentar os nossos colegas, e aí depois eu volto, né, com a parte das perguntas e respostas. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Ana Paula, é com você. Obrigada, Andrés. Boa noite a todos. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre Customer Experience, dividir um pouco com vocês o nosso conhecimento sobre o assunto. Para a gente equilibrar as expectativas, a gente vai tratar do tema de uma forma um pouco mais geral, levando em consideração algumas definições, levando em consideração as etapas do processo e também trazendo para vocês alguns cases reais em que a gente fala do quanto importante é estar focado aqui nos nossos clientes, tá? Obrigado mesmo pela participação de vocês. E eu quero aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho do que é o DCX Circle. Em primeiro lugar, obrigado, Andrés, obrigado a todo mundo da FIA por ter convidado a gente para fazer parte desse momento, né? A nossa comunidade, que eu faço parte, ela é formada por profissionais de marketing, design, tecnologia, desenvolvimento de negócios, que tem em suas funções algo relacionado com CX. E nós formamos essa comunidade devido à necessidade de elevar a discussão sobre o assunto aqui no Brasil. E essa comunidade, ela é pautada basicamente em 4 grandes pilares. O pilar do know-how, que é a questão da disseminação do conhecimento, da transformação, que é intensificar toda a parte de transformação digital, network, que é convergir diferentes áreas para que a gente consiga falar de propostas de valor mais importantes para as empresas e para os clientes, e liderança e capacitação, que é onde a gente quer evoluir técnicas de gestão e também fazer um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, tá? E aí, eu quero aproveitar e apresentar 2 dos nossos
outros representantes do CX Circle. A primeira sou eu sou a Ana. Tenho experiência aí no mercado em retail, marketing, CX, trabalhei em algumas empresas e hoje trabalho no desenvolvimento de Customer Experience para o Grupo Arco e para a GA. O Christian, que é um profissional de marketing que conhece tudo sobre insights, tudo sobre pesquisa, trabalhou em muitas multinacionais e ele vai falar com vocês também sobre alguns cases. E o Bussarello, que vai falar especificamente sobre o tema aí da Tecnisa. Obrigado, Christian, obrigado, Romeu, por estar aqui com a gente também, tá? E aí, agora, vamos entrar diretamente no assunto, né? Bom, afinal, o que é CX, Customer Experience, do que a gente está falando? Eu, particularmente, gosto dessas duas definições que a gente está projetando aí na tela. A primeira é a da Gartner, que define CX como percepções e sentimentos de clientes e consumidores causadas pelo efeito de interações acumuladas ou não com sistemas, canais, produtos e empresas. E a outra definição é a da Forrester, que acho muito pertinente porque ela fala de que CX é a forma como clientes internos e externos percebem suas interações com a empresa. Essa definição eu acho extremamente relevante porque a jornada do cliente interno não pode estar desvinculada da jornada do cliente externo. E a gente percebe que muitas empresas que já têm seus processos de RH mais desenvolvidos estão trazendo elementos de CX para entender essas duas jornadas, porque só assim a gente consegue maximizar a experiência final. E ao lado, a gente tem o diagrama de Kano. O diagrama de Kano ele foi desenvolvido em 1984 pelo professor Noriaki Kano, ainda voltado para a gestão de qualidade, mas ele trouxe à tona a questão do gerenciamento da satisfação do cliente, tá? Que determina como a empresa pode definir sua proposta de valor focada no cliente, entendendo o conjunto que faz parte, os elementos que fazem parte dessa satisfação, contrapondo com o esforço necessário para que essa satisfação efetivamente ocorra. Então, em vermelho, você tem os requerimentos básicos, no roxo, você tem os requerimentos não tão básicos, mas importantes para a satisfação, e em verde, você tem os requerimentos que trazem o encantamento do cliente. A soma dessas três coisas juntos equivale à satisfação. Então, naquele momento, esse diagrama é muito interessante para a gente entender como é que a gente pode fazer o gerenciamento da satisfação dos clientes. Indo para o próximo slide, a gente falou um pouco, né, de definição, um pouco de teoria de satisfação dos clientes, mas o importante é falar que Customer Experience é um processo, com começo, meio e sem fim. E aí é importante falar que para se trabalhar essa área, é importante ter um mindset ou o foco de sempre estar buscando a melhoria contínua. Porque uma vez que o ciclo termina, você tem elementos que fazem com que você consiga melhorar a performance de uma inovação, trazer novos elementos, melhorar a experiência. Então, é super importante ter esse mindset quando a gente fala de alguém que está trabalhando nessa área, né? E aí, fazendo uma correlação lá com o gráfico do professor Kano, tem o seguinte: os atributos valorizados pelos clientes, eles mudam através do tempo. Então, é algo que constantemente a gente tem que reexaminar. Bom, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre as etapas desse processo. Esse processo, ele possui basicamente 5 etapas: definição, aquisição, onboarding, confiança e lealdade. E aí tem algo muito interessante sobre essa questão de CX, tá?
porque muitas vezes a gente confunde, ou a gente lê, ou a gente tem as informações disseminadas de uma maneira um pouco confusa, que faz com que ferramentas sejam reconhecidas como processo de CX e não é bem assim. Por isso que é importante a gente entender essas etapas, as definições e entender o que está incluído em cada uma delas, tá bom? Então, eu vou começar pela primeira etapa, que é a definição de cliente. Então, a gente está falando de definição de cliente, usuário, consumidor. Nessa etapa, a pesquisa é fundamental. O conhecimento do mercado, o conhecimento das dores do cliente é fundamental. E aí que a gente converge alguns elementos do design e do UX para que seja possível a gente trabalhar nessas definições. E algumas ferramentas que vêm dessas duas outras áreas, elas são muito utilizadas, como design thinking, personas, criação da jornada de clientes e também dos diferentes pontos de contato. É quando a gente tem a convergência aí das áreas. A segunda área é a aquisição dos clientes. Às vezes é conhecido isso como growth marketing e alguns nomes aí um pouco estranhos, mas no final do dia é aquisição. E para isso é novamente necessário a presença de dados, a presença de informações, para que a gente tenha uma estratégia de prospecção muito efetiva, em que a gente utiliza algumas ferramentas como funil de clientes e que a gente utilize também algumas ferramentas do marketing tradicional de advertising online, offline, mas dessa vez utilizando o que a gente chama de analytics, conhecimento de dados e insights para que a gente atinja o público correto. Por fim, na terceira etapa, a gente tem o onboarding. O onboarding acaba sendo a etapa mais negligenciada pelas empresas. O onboarding é quando a gente tem o primeiro contato do cliente, do consumidor, com o produto. E aí pode ocorrer o seguinte, é quando o cliente ou o consumidor quer entender se as promessas que foram realizadas antes vão ser efetivamente cumpridas. E aí, se dá alguma coisa errado aí, o investimento realizado na primeira e na segunda etapa cai por terra. E, por sua vez, essa é uma etapa que é crucial para as próximas de Customer Experience. É por isso que você tem empresas como a Apple, que investe muito no momento wow, né? Então, quando faz o unboxing, quando recebe o produto, todo aquele espetáculo do primeiro contato, né? Porque justamente é determinante para as próximas etapas. E aí, eu gostaria que vocês pensassem um pouco na audiência, em situações onde vocês tiveram um primeiro contato com o produto ou serviço, e como é que foi isso? Quando foi bom? Quando foi ruim? Porque ele é crucial para os próximos. A outra etapa, em seguida, é a etapa que eu estou chamando de confiança, mas no mercado ele pode ser chamado também de Customer Success, ou sucesso do cliente. Essa é a etapa da execução, da operação, onde a gente tem o dia a dia da situação aí com o cliente de produto e serviço. E aí é uma etapa muito interessante, porque é a etapa onde a execução tem que ser impecável. E muitas vezes não se valoriza essa etapa, porque é a etapa realmente da operação. E aí, em uma pesquisa realizada por uma empresa chamada NTT, que é uma empresa de CX lá dos Estados Unidos, eles falam que apenas 24,5% das marcas obtêm sucesso no contato com os clientes. Porque as marcas, em geral, pensam que os clientes e os consumidores pensam como se fossem canais.
E os clientes, eles pensam no relacionamento e na experiência. Então, é totalmente diferente. Então, a gente vê que a eficiência e o sucesso disso é muito baixo. É também nessa etapa que a gente escuta, onde a gente tem mais o uso do machine learning e da inteligência artificial, porque é nessa etapa que a gente tem a maior quantidade de dados dos usuários de um produto ou de um serviço e que a gente pode transformar isso em insight para inovação, melhoria, relacionamento, como a gente efetua a comunicação, como a gente faz o advertising, em todos os touchpoints da jornada. E aí, também tem um ponto interessante, que é o seguinte, algumas empresas utilizam esses dados para fazer o que a gente chama de monetização, vender esses dados para outras empresas para crescer a sua receita. E, por fim, a gente tem a etapa da lealdade. A etapa da lealdade, o loyalty, é quando o cliente tem uma experiência tão maravilhosa que espontaneamente ele indica a sua marca, seu serviço ou qualquer coisa que você faça de uma forma que a empresa isso é orgânico, né? E uma das principais métricas que a gente escuta bastante no mercado é o NPS, que é o Net Promoter Score, onde é possível a gente encontrar o nível de detratores, promotores e neutros sobre determinado serviço ou marca. E é utilizado uma pergunta muito, muito simples, que é o seguinte: você indica o produto ou serviço para algum familiar? Então, é algo muito simples, provocador, mas que está em torno dessa métrica, tá? Bom, falei um pouco para vocês do processo, ainda de uma maneira muito geral. Eu acho que dá para a gente fazer um webinar para cada uma dessas etapas, para a gente entender um pouco melhor do que acontece nelas, né? E eu gostaria de exemplificar como é que essas etapas acontecem nos próximos slides com alguns cases reais de alto impacto em CX, tá? E eu queria dividir esses cases em 3. Primeiro, em cases onde a gente tem atendimento e venda virtual, meios de pagamento e conveniência através de dados. Então, vamos lá. O primeiro case que eu quero exemplificar para vocês é o case da Amaro. Todo mundo sabe que o varejo de vestuário sofreu muito nesses momentos que a gente está passando agora, né? E a Amaro, para tentar minimizar esses impactos, ela passou e também para estreitar a sua relação com os clientes, ela passou a ter vendas assistidas por WhatsApp, em que o cliente faz o cadastro, ele tem dúvidas respondidas a respeito do produto e ele pode executar as vendas, tá? Só que é importante falar que a Amaro já tinha um modelo de negócio um pouco diferente, que os pontos de venda dela físico, eles funcionavam somente como showroom. E todo o processo, a partir do momento da escolha de produto, ele funcionava no formato e-commerce. E aí, com esse modelo, a ideia foi trazer para mais perto o modelo de negócio que eles já tinham e estar mais próximo do cliente. O outro exemplo que eu gostaria de dar é a da Dengo Chocolates. A Dengo começou a trabalhar com vendas assistidas, o projeto deles é do final do ano passado, porque eles queriam crescer a base de clientes e a visibilidade do negócio. Mas quando, no meio dessa questão da pandemia, eles se viram numa situação do ponto de venda deles físico fechado, eles passaram a usar essa ferramenta de uma outra forma, de uma forma que eu acredito que gera até mais vantagem competitiva. Então, é uma forma onde o cliente entra em contato através desse link que está aqui na tela, o funcionário atende o cliente em tempo real, demonstra os produtos, ensina como comprar os produtos
e a experiência toda como se estivesse funcionando in loco, né? Eu até recomendo vocês a fazer essa experiência porque ela é muito interessante sobre o ponto de vista de satisfação. Vamos para o próximo. O próximo exemplo que eu queria falar é sobre meios de pagamento. E aí é a utilização do WhatsApp como meio de pagamento. Essa iniciativa ela foi pausada pelo nosso governo na semana passada, mas de toda forma eu quis trazer para a discussão aqui, porque eu acredito que é uma questão de tempo para que ela retorne. Por quê? Porque ela facilita a intermediação de transações, pagamentos entre um lado e outro, sem a necessidade de um intermediário como banco ou qualquer outra empresa que faça meios de pagamento. E ela é uma experiência muito mais limpa, muito mais fluida, muito mais simples, né? E que eu acredito que é uma questão de tempo para que a gente simplifique essas questões de meios de pagamento, tá? Mas eu acho que vai voltar a surgir e acho interessantíssimo no nosso país, onde a gente tem uma questão bancária tão desenvolvida, ter esse tipo de solução. E vamos falar do próximo, que os próximos exemplos são relacionados à conveniência e analytics, né? O que quer dizer isso? Eu trago 2 exemplos, que é a da Zee.Now e do Pão de Açúcar. São empresas que já tinham seus aplicativos muito disponíveis, já estavam no mercado há muito tempo, mas nesse período eles focaram muito na melhoria da interface com o usuário, tornando isso muito mais fácil, muito menos complicado. E no caso da Zee, eles focaram em 2 coisas importantes: na melhoria do atendimento ao cliente, em como você fala, como eles falam com os clientes, e eles melhoraram também o seu nível de serviço em relação à entrega. Então, eles diminuíram o tempo que eles passaram a entregar os produtos aos usuários. Então, teve um foco muito interessante em conveniência e resolução de dúvidas. E no caso do Pão de Açúcar, teve muita melhoria de UX, mas principalmente eles melhoraram a forma como eles utilizavam os dados através dos seus analytics, fazendo com que no aplicativo fosse gerado uma funcionalidade onde ofertas e descontos fossem customizados de acordo com o perfil do usuário. E isso levou em consideração a questão do preço, que foi uma das principais, uma das principais dores que a gente enfrenta nesses dias. As pessoas estão muito mais preocupadas com isso, tá? E aí, indo já para o próximo slide, o que eu quero concluir na minha parte é que os tempos atuais, eles demandaram uma aceleração enorme em questão de transformação digital. Porém, as tecnologias não são novas. São tecnologias... O que está mudando? O que está mudando é o paradigma da mudança do comportamento do consumidor e como a gente ajusta os nossos negócios, ou ajusta ou realiza soluções com as tecnologias já existentes diante dessa nova realidade, tá? E aí, o centro de tudo é foco no cliente. Então, ninguém criou nada super novo ou que fosse extremamente disruptivo. Não, são soluções já existentes olhando o cliente de outra forma, tá? E por isso agora eu passo a palavra ao Christian para ele falar um pouco mais sobre o tema com esse enfoque, trazendo mais exemplos. Sua vez, Christian. Obrigado. Vocês me ouvem? Ana, André, beleza, show. Boa noite a todos, tudo bem? André, Sofia, muito obrigado pelo convite. Prazerzão estar aqui com meus amigos Ana e Romeu. Dando sequência para o que a Ana apresentou,
Ela mostrou cases realmente que estão fazendo uma diferença muito grande junto às empresas que estão colocando essas soluções no mercado e estão mudando a forma como a categoria, vamos dizer, os supermercados, as lojas, elas se relacionam com o seu target. Mas como a Ana falou, algumas dessas tecnologias elas já existiam e já tinha algumas empresas em outros países, por exemplo, que só há 8, 9, 10 anos já tinham lançado uma solução nesse tipo de solução e até muito mais profundo o nível de entendimento e de soluções trazidas para as pessoas. Então, o que a gente vai compartilhar aqui é foco nas pessoas faz toda a diferença para o entendimento do que tem que ser feito. Onde que a gente tem que dar o foco nas pessoas? O que significa? A gente fala muito de human centricity, customer centricity, etc. Mas o que significa colocar o cliente no centro de tudo? É fazer as coisas para ele? Sim. Mas o que é que ele espera que a gente faça, né? As expectativas, na verdade, que está no próximo slide, elas são consequências de uma série de mudanças pelas quais a gente está passando nas últimas décadas, né? Que são as grandes forças. São muitas delas, e aqui eu simplesmente exemplifico 3 que são muito grandes, elas abarcam uma série de mudanças, né? Por exemplo, mudanças demográficas, vida atribulada, acesso à tecnologia, são coisas que estão acontecendo nas últimas décadas, na verdade. E aqui alguns dados só para ilustrar, por exemplo, quando a gente fala de mudanças demográficas, hoje, 1 em cada 10 brasileiros, segundo o IBGE, tem mais de 60 anos de idade. Mas daqui a relativamente pouco tempo, parece muito, mas quando a gente fala de layout de loja e quando a gente fala de maquinário, por exemplo, para produzir coisas e até a indústria de inovação, é pouco tempo, 1 em cada 4 brasileiros terá mais que 60 anos de idade. Assim como a gente vê também a evolução nos últimos 10 anos, o percentual de classe DE aumentou. E com isso a dificuldade de se comprar coisas aumentou também. Com relação à vida atribulada, dois dados para suportar, é o número de domicílios. Nos últimos 30 anos, a gente foi de 25 milhões para 64 milhões de domicílios, aproximadamente. Isso eu peguei dados de 2010. Então, a quantidade de pessoas aumentou exponencialmente e isso aumentou ainda mais nas cidades, porque isso não aumentou tanto no campo quanto na zona urbana, mas principalmente na zona urbana. E quanto mais gente na zona urbana, mais tráfego a gente tem, mais trânsito a gente tem, mais dificuldade de deslocamento a gente tem, a vida fica muito atribulada, né? É a consequência disso tudo. E por fim, o acesso à tecnologia, que tem como grande alavancador banda larga, acesso à internet e smartphones, cada vez com preços mais acessíveis, com os planos e os parcelamentos dos grandes varejistas, permitindo hoje que a internet esteja presente em mais de 70% da população, acesso a esse à internet que é basicamente feito através de smartphones. Então, nós somos internet ambulante e ao sermos pontos de internet ambulantes, é mais fácil e também traz um grande desafio, porque o mix de soluções que a indústria e varejo tem que desenhar são muito mais amplos para falar com as pessoas no momento certo da sua jornada, seja lá onde for. Entendida quais são algumas dessas grandes forças que acontecem nas últimas décadas, qual é a consequência dessas grandes forças? São as expectativas que a gente tem no mais curto prazo. Curto prazo, talvez eu possa falar nos últimos 10 anos, 15 anos, é relativamente pouco. Então, elas são, sim, consequência, elas nascem dessas grandes forças. E aqui eu trouxe algumas das principais expectativas que eu gosto de sempre mencionar e com base nelas eu vou seguir a apresentação, que é a vida digitalizada. Então, soluções precisam contar com o digital, as pessoas elas são digitais, elas estão online e cada vez mais também nas classes menos favorecidas, a internet cresce de forma muito acelerada. Vida saudável, porque a gente vive uma vida muito atribulada, muito estressante, mas a gente cada vez vive mais, então a gente quer chegar lá bem. Gastos inteligentes não significa gastar menos, significa gastar melhor. Então, você precisa trazer soluções que permitam a pessoa economizar, mas também justificar que às vezes vale a pena pagar mais. Então, é trazer o benefício mais forte do que o custo na relação custo-benefício. E, por fim, bom uso do tempo, que em qualquer momento, em qualquer etapa da jornada, o tempo seja o mais curto possível.
mas que o tempo gasto, seja ele qual for, seja muito prazeroso, porque ele tem que valer a pena. E com base nisso, então, a gente passa para alguns outros cases, nos mesmos tópicos que a Ana trouxe, não necessariamente tão recentes quanto alguns lançados no mês passado ou nesse ano, como a Ana mencionou, mas super, super, super incríveis e alguns com soluções que são inimagináveis, que já estão no mercado há 5, 6 anos. Primeiro é a Hero. A Hero é uma empresa que tem essa solução de venda assistida virtual. A gente está falando de low touch commerce, que é o comércio sem muito toque, onde tudo é feito à distância, digital, virtual. Essa empresa, em 2015, lançou uma solução 100% low touch e lançou o chamado conversational commerce, ou seja, o comércio da conversa. O que eles fazem? Eles são uma empresa de tecnologia que pluga a solução deles, por exemplo, a Nike, a Levi's, a Chloé. Então, quando você entra no site deles, você pode ter um serviço de atendimento online, real-time, com a loja. E de que ponto? Você diz que você gostaria de ver um detalhe de um botão de uma determinada camisa, o vendedor vai até a camisa, ele pega ela, mostra ao vivo na câmera, não é foto do site. Ele diz, poxa, eu gostaria de ver como você fica com essa roupa, porque a pessoa para quem eu vou dar, ou eu, tem um corpo muito parecido com o seu. Você pode vestir? Lógico que eu posso vestir. Os vendedores da loja, eles podem, para alguns clientes, acompanhar o que as pessoas estão fazendo real time no site e na hora mandar um push com um benefício para um produto do qual ele saiu, acabou de sair da tela. Então, é uma relação real time. E na direita, a gente tem aqui um exemplo. Você, por exemplo, foi no site, você viu uma cadeira, você gostou muito dessa loja de móveis e você gostaria de ver com mais detalhes. E aqui, então, a pessoa vai lá e filma o produto real time ali, bem iluminado, para ver como funciona. Então, é um comércio de conversa que atende algumas das grandes expectativas que as pessoas têm hoje em dia. É um exemplo que eu gosto muito dele e é uma empresa que é só você plugar a solução na sua plataforma. Com relação a meios de pagamento, obviamente falar da China, né? O que acontece na China? Eles têm alguns desafios lá. Primeiro que é 1,2 bilhão de pessoas, de chineses só lá. É muita gente. E essa gente não está usando ou não usou muito cartão de crédito. De todos os cartões, todos os plásticos emitidos lá, 9% dos plásticos foram de crédito, o resto foi débito. E por que isso acontece muito? Por causa do varejista que tem um problema com as taxas que ele precisa pagar para a operadora, para a maquininha, etc., fora a conexão à internet que ele tem que ter para poder fazer aquela maquininha funcionar e fazer a transação. Então, o varejista tem um problema em aceitar cartão de crédito e, por isso, ele aceita mais do que nada moedas, notas. Mas as notas de maior circulação que tem na China demanda que tenha uma manipulação de muitas notas. Então, é muito comum o varejo chinês ter máquinas de contagem de nota até por uma questão de fraude, porque eles são bons de cópia e até a própria nota eles fazem cópias. Então, com isso você checa a fraude e faz a contagem das notas. E isso é também um problema para quem tem uma loja, porque tem que manutenção, tem que pagar a máquina, etc. Qual foi a oportunidade encontrada aí? Foi alavancada com a digitalização das pessoas. Cada vez mais smartphones e a existência de QR Codes permitem que a maquininha esteja na mão do cliente e não do varejista. O varejista não precisa de nada. Ele precisa de um papel com QR Code impresso só. A tecnologia que o varejista usa é papel só. E o cliente ele escaneia o QR Code e a conexão é dele. E a taxa que o varejista paga é zero, porque ele não usa, quem está usando a banda é o cliente. Isso permite também peer-to-peer, a transferência de dinheiro entre pessoas, que é o outro ponto muito importante. Por exemplo, um peer-to-peer de varejo com o cliente, ou até mesmo de quando você vai rachar uma conta, você consegue fazer esse split de forma muito simples através dessa solução de uso de QR. E com isso, então, duas grandes empresas, a Alipay, da Alibaba e o WeChat, da Pay, da Tencent, eles abraçaram essa grande oportunidade que foi alavancada pela explosão
da digitalização da vida das pessoas. Essas empresas, a Alipay é de 2004 e o WeChat Pay é de 2011. China, o mercado fechado, tem lá suas questões que eu não vou entrar, sociais, políticas, controles, provavelmente sim. O ponto é, empresa de tecnologia foi lá e fez. Eles não são o único país que tem esse perfil, mas é basicamente lá que a gente tem essa solução, porque eles chegaram na frente, olharam a oportunidade e se concentraram nas expectativas das pessoas. Hoje, essas duas empresas juntas têm 2 bilhões de usuários únicos, e é mais do que a população, porque alguns eles trabalham com as duas. 90% dos telefones presentes nas grandes cidades têm algum desses dois aparelhos. Eles representam 92% dos pagamentos através de celulares e nada mais, nada menos do que 40 trilhões de dólares, 240 trilhões de reais são transacionados por ano dentro das carteiras e das empresas que trabalham dentro dessas plataformas. Então, já faz tempo e elas são muito desenvolvidas a ponto de não ficarem só aí. Quando elas percebem as oportunidades do estilo de vida das pessoas que querem economizar tempo, eu vou trazer aqui especificamente o exemplo do WeChat. Eles foram além de um mobile payment. Aqui eu tenho, se a tela mudar, aí, alguns aplicativos nossos. Provavelmente alguns de vocês têm alguns, talvez alguns tenham todos. Se não tiverem todos esses aplicativos, vocês provavelmente têm todas as categorias. Varejo pode não ter a Magalu da direita, mas pode ter, sei lá, Renner, C&A, Fast Shop, etc. Em vez de turismo decolar, pode ter CVC. É aplicativo pra caramba, né? O que fez o WeChat? Ele juntou isso tudo. Então, o WeChat não é só o WeChat Pay. Ele faz tudo aquilo que eu mostrei em um só aplicativo. Ele é o 5º aplicativo mais usado no mundo. Então, ele criou a nova categoria chamada Super App, que é o que agora a Magalu está querendo ser e está indo muito forte nesse caminho. Para que seja all-in-one, você em um só lugar, você consegue fazer tudo o que você precisa. Pagamento, paquera, marcar consulta, chamar táxi e todas as transações para todas as soluções que você tem são feitas ali, através de transferência peer-to-peer ou através do uso de QR Code. Então, com relação a meios de pagamento, tem como a gente ir além e a China tem exemplos disso já faz alguns bons anos. Aqui mais um exemplo da China no último pilar de Convenience Analytics, Pinduoduo. Pinduoduo é um encanto que eles fazem, basicamente é um e-commerce, é um social commerce, mas é um e-commerce de compras coletivas. Então, eles têm lá o sortimento deles, ali, por exemplo, na direita, e eles têm produtos com descontos, sei lá, 80% de desconto, mas para isso eles precisam de 100 mil shoppers, 100 mil pessoas comprando aquele produto e, sei lá, em 5 horas. Como a base de usuários é muito grande, né, eles têm 500 milhões de usuários por mês, dado de primeiro trimestre desse ano, e eles transacionam 70 bilhões de reais no ano passado, eles chegam em uma quantidade muito grande de pessoas. E com isso você tem o social commerce. E o gamification é muito interessante, porque você corre para avisar, porque você recebendo a informação de um desconto, você consegue passar para os teus contatos que também têm o Pinduoduo e eventualmente estão no WeChat, como você também está. E com isso você cria uma base de pessoas muito grande para conquistar um desconto ridiculamente baixo. Essa solução, esse é o Pinduoduo. Eu queria, que é de 2015. Eu queria mostrar essa solução para vocês, esse case, que foi o Oil Hijack. Imagina que o chinês é o povo que mais consome óleo no mundo. As comidas fritas, os mercados, em casa, tudo é muito frito lá. Qual foi o desafio que eles tinham? Era fazer uma distribuição massiva de cupons de óleo, mas para as pessoas certas. Imagina, como que você vai distribuir? É como arroz no Brasil, como farinha de trigo. Como que eu vou falar com as pessoas certas? Você vai lá, mas todo mundo compra. Tá. Mas tem uma questão inteligente quando você entende jornada do cliente, você entende o estilo de vida, que todo mundo anda com o celular no bolso, que na China a proximidade a um produto sendo frito é muito grande, seja no mercado, seja em casa, seja numa feira, num restaurante.
Então, o Pinduoduo lançou uma solução que reconhece o som ambiente. E quando eles identificam no aplicativo deles que tem um som de fritura, que é aquele shhh, automaticamente um cupom, pum, ele salta na tela te dando um desconto. E eles conseguiram, então, em 2 horas, distribuir 5 mil cupons. Essa ação gerou 6 milhões de conversas e eles gastaram 0 yuan, não sei como chama, mas R$0 em mídia. Eles não tiveram divulgação de mídia, eles simplesmente divulgaram dentro do aplicativo, baixe essa solução e distribuíram os cupons de óleo para quem estava perto de um óleo em uso naquele exato instante. Então, uma solução muito inteligente de uma tecnologia. Shazam, quem lembra do Shazam de reconhecimento de música, né? Há quanto tempo atrás a gente falava de Shazam? E não tem mais Shazam. Mas a Pinduoduo, ela usa reconhecimento de som, se beneficiando do estilo de vida das pessoas que lá estão sempre perto de um óleo fritando. E por fim, o último exemplo aqui de Convenience Analytics, a gente falou do GPA, e não é só Pão de Açúcar, mas basicamente todos os varejistas que têm aplicativo hoje, eles dão desconto com base no seu histórico de compras. Se você só comprar Doritos, que eu adoro, você provavelmente vai concentrar muitos descontos em salgadinhos. A inteligência artificial pode até jogar para salsichas e etc. Eu não tenho os dados de como a AI é desenhada lá dentro, mas é com base no seu histórico. O que a Migros, que é um supermercado da Turquia, fez em 2018 foi: e se a gente beneficiasse a vida das pessoas, porque existe uma tendência de estilo de vida saudável e a digitalização está aí muito forte. E se a gente cruzasse, então, o histórico que os nossos clientes fazem enquanto o mix de produtos que eles compram na nossa plataforma, a gente pega a tabela nutricional, monta o mix de gorduras saturadas, insaturadas, fibras, açúcares, etc., e cruza isso com a tabela indicada do governo. E o que tem diferença para menos é aí, nesse produto, que a gente tem que dar um desconto. Então, a gente vai, nesse caso, por exemplo, vamos dizer que seja uma pessoa que não tem um estilo de vida saudável. Ele vai dar o desconto em frutas e vegetais, porque provavelmente essa pessoa ela precisa de fibras, ela precisa diminuir açúcar, sei lá, o refinado, e ele até indica que essa pessoa precisa correr mais com base no número de passos que ela dá, o aplicativo ele identifica e ele fala, tá aí então um desconto em fibras, especificamente em, eu não falo turco, mas só que me parece ser uma verdura, e corra mais. Então é um desconto que não reforça os hábitos maus, vamos dizer assim, do passado, mas ele potencializa melhores hábitos para o futuro. Então é uma solução muito inteligente de analytics, pensando no estilo de vida das pessoas para fazer com que essa vida seja cada vez melhor. E agora eu passo a bola para o Romeu, fala de Tecnisa. Olá, Christian. Olá, Ana. Muito obrigado pela apresentação de vocês, obrigado pelo convite. Agradeço a todos os nossos participantes, obrigado por me autorizarem a entrar na residência de vocês, uma terça-feira, 19h30. Queria começar falando sobre o meu time, como é que é o nosso time de marketing na empresa hoje. Nós temos 12 profissionais, nós temos um coordenador de UX, um coordenador de Growth Hacker, um gestor de comunidades, um CX, um Data Science, um escritor de leads, um conteudista, um Agile Marketing, um CX e um POX. 12 profissionais que não faziam parte do nosso time em 2013, 2014. 60% deles são funcionários nossos e 40% trabalham espalhados pelo mundo. Então, cada empresa, cada segmento tem uma forma de tratar essa questão do CX versus o CS. Então, esse CX aqui, que é o profissional 4, ele cuida da experiência digital. Ele é responsável por toda a jornada digital de um prospect, que ainda não é cliente. E o CX é responsável pelo sucesso do cliente quando ele faz a escritura da compra do imóvel, que é uma jornada diferente de quando ele está no processo de busca de um imóvel. Muito bem, esse é um time complexo, como tem o 11, que é o POX, que vocês vão ver ao longo da minha apresentação. Esse profissional é responsável pelo espetáculo. O CX e o CS são responsáveis pela experiência do prospect e do cliente. Muito bem.
Essa metáfora nos acompanha há muitos anos, há muitos anos. A era do vender dá lugar à era do ajudar a comprar. É muito usado isso no nosso dia a dia hoje, mas vou mostrar para vocês como é que nós articulamos toda essa estratégia de CX e CS dentro da companhia. Muito bem. Olha que interessante. Aqui nós temos atendimento até as 24 horas, você pode falar por telefone, tem atendimento online, tem atendimento por e-mail, tem vídeo atendimento, tem ligamos para você, estamos ao vivo. Olha quantos pontos de contato que o cliente tem com a empresa, né? Muito bem, respondemos em 15 minutos. Temos site com arquitetura responsiva e tem todo esse conjunto de redes sociais. Muito bem, pessoal. Isso aqui que vocês estão vendo era o site da Tecnisa em 2009 e 2010. Nós estamos falando de 10 anos. De 10 anos. Essa era a nossa experiência embarcada no site. Passaram-se 11 anos. Né? Olha como é o nosso site hoje, olha como as coisas mudaram. Né? Basicamente, nós temos atendimento por chat, que está com os dias contados, atendimento por e-mail, e WhatsApp for Business, que é uma outra forma, não é o WhatsApp convencional que a gente tem hoje, que a gente usou, mas que é uma gambiarra digital, é uma coisa extremamente improvisada. Agora, com o WhatsApp for Business, muda significativamente. Então, quando você olha para essa experiência e compara com essa, olha como o mercado evoluiu. Né? O telefone já não é mais um recurso utilizado para a compra de imóvel. Os clientes não querem saber do telefone. Nós recebemos uma média de 2 ou 3 contatos aí por mês. Atendimento online tem muita fricção, porque os chats muitas vezes não são fluidos. Né? Atendimento por e-mail continua forte. O vídeo atendimento nós fazíamos em 2010. O prospect falava com o corretor online. Na época que a banda não era boa, que você não tinha 4G, a experiência não era muito boa. Nós resolvemos tirar. Talvez agora, pós-pandemia, a gente repense inteiro. Ligamos para você, era uma época em que as pessoas tinham uma certa paura com custos de telefone, impulso telefone. Então, ele simplesmente clicava no botão e nós ligávamos para ele e ele não tinha gastos com impulso telefônico. Foi uma época que nós tínhamos muito produtos para Minha Casa Minha Vida, onde você tinha uma certa contenção de custos de impulso telefônico. Hoje, o impulso telefônico ele é gratuito. E estamos ao vivo, nós tínhamos uma câmera dentro do salão de vendas para que as pessoas tinham certeza que tinham pessoas trabalhando até as 24 horas. Na época, tinha toda uma desconfiança em relação a isso. Os tempos mudaram e hoje nós temos 3 contatos, uma forma extremamente lean. E antes da pandemia, nós implantamos, junto com uma Legal Tech, a compra de imóveis 100% online. Ou seja, quando você faz um contrato de compra e venda de um imóvel, esse contrato chega a pesar aproximadamente 600 gramas de papel. Tamanho é o volume de papel que se imprime em várias vias e depois você tem que empacotar esse contrato numa pasta específica e enviar para a casa do cliente. Olha a fricção que tinha na experiência do indivíduo que estava comprando imóvel. Logo na arrancada, quando ele tinha decidido pela compra, ele já tinha uma fricção enorme, que era o papel. Né? Sem contar que um contrato de produto imobiliário é um contrato com muitas cláusulas, né? Que requer uma dose de paciência muito grande para ler um contrato imobiliário. Muito bem. Né? O nosso negócio é muito marcado por conteúdo. Então, nós investimos muito em fotos. Vocês podem ver aqui a galeria de fotos, que é uma galeria de fotos bem intensa. Né? Investimos muito em decorados, investimos muito em tour virtual. Agora, nesse processo de pandemia, nós já estamos muito bem posicionados. Aumentou em quase 500% o uso de tour virtual, uma vez que você não pode ir para o stand de vendas. Né? Olha que interessante. No nosso mercado, e agora nesse momento se intensificou também, não é contra fatos no argumento, é contra fotos no argumento. Então, se você entrar no site de um mercado imobiliário, existe uma preocupação muito grande com o primor do conteúdo visual. Fotos, vídeos, infográficos, ilustrações, porque a melhor forma de você seduzir um cliente, né, no site a se tornar um prospect, e também a melhor forma de você seduzir um cliente quando ele vai
para o ponto de venda. Lembrando que nós temos essas duas experiências, né? Muito bem. Um dos momentos de maior fricção na compra do imóvel é você fazer o cálculo financeiro, né? É você fazer as suas simulações de compra do imóvel. E nós criamos uma calculadora, onde o cliente pode fazer uma simulação das mais variadas formas para saber como é que ele vai poder comprar o imóvel, se ele vai dar 20% de entrada, se ele vai usar o FGTS, se ele vai financiar direto com a construtora, se ele vai financiar direto com o banco. E nós criamos essa calculadora para reduzir o número, o atrito de muitas vezes ele consultar um profissional e esse profissional muitas vezes não conseguir explicar corretamente como é que ele pode fazer uma simulação de financiamento imobiliário, né? E o preço sempre foi uma coisa muito forte na companhia, e parece, né, é um número que assusta quando você R$2.326.000 a compra, o valor do imóvel. Mas foi uma decisão muito correta que nós tivemos há muitos anos de colocar o preço. Porque hoje, com o preço, quando eu coloco um valor de 2.326, eu gero uma média de 5, 6 clientes interessados por dia em comprar um imóvel de 2.326. Se eu não colocar o preço, eu vou receber de 40 a 50 clientes interessados por dia em comprar o imóvel. O que acontece? Eu não vou conseguir dar uma experiência boa para esse cliente, porque eu vou ter respostas muito automatizadas. Muitas vezes a equipe de vendas não consegue dar uma resposta mais personalizada, porque se o indivíduo recebe 30 ou 40 leads para gerenciar no dia, ele tem uma grande propensão a dar uma resposta rápida e automatizada. Quando eu gero 3 ou 4 pessoas interessadas e que viram o preço, que, portanto, é um cliente com alto potencial de compra, eu consigo dar um atendimento extremamente personalizado, porque ele já está ciente do preço e ele já pode fazer a simulação. Um outro conteúdo muito forte para nós é a questão da geolocalização. É o principal drive de decisão da compra de imóvel, é localização. E nós investimos muito em mapas, muito em conteúdos de conveniência no local do empreendimento, para que o futuro cliente tenha muito conhecimento de onde ele vai trabalhar, onde ele vai morar. Hoje, o conteúdo é a nova publicidade. Nós somos quase que uma mini editora Abril, né? Nos tempos áureos da editora Abril. Muito conteúdo, a gente produz muito conteúdo, nas mais diversas formas, né? Vídeo, em foto, infográfico, texto, ilustração. E vocês podem ver aqui que eu tenho aqui no meu time um conteudista, e que tem uma equipe que trabalha para ele, e ele gerencia todos esses conteudistas que trabalham espalhados pelo mundo para gerar conteúdo de altíssima pertinência para quem está comprando imóvel. Eu poderia dar vários exemplos, mas como meu tempo é compacto, eu citei alguns deles, né? E dentro desse conteudista, olha que interessante, nós temos um jornalista que fala que não é mais jornalista, muito interessante o ressignificado que ele deu para a carreira dele. Ele, na realidade, é um consultor de explicação, né? Deixou de ser um jornalista de redação de Editora Abril e se tornou um consultor de explicação, onde ele nos ajuda muito a dar explicações de produtos mais complexos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos preparando o lançamento de o primeiro senior living, um dos maiores, o melhor e talvez o maior senior living da América Latina de alto padrão, residencial para pessoas com mais de 65 anos, média, aí não precisa ser necessariamente essa idade, mas enfim, é um residencial é um senior residence, uma série de adaptações para esse mercado que vem crescendo substancialmente no Brasil. E esse consultor de explicação nos ajuda a explicar o produto, porque é um produto muito complexo, né? Que uma agência de publicidade certamente não teria hoje condições de nos atender nessa demanda, né? Por quê? Porque eu preciso de muito conteúdo. Então, o conteudista hoje, ele gera conteúdo, mas ele articula também uma quantidade de profissionais que trabalham de giggers, né? Trabalham na gig economy, que ajudam a gerar um conteúdo de valor interessante. No final do dia,
a minha vida hoje é CPM, CPC, CPL, CPA, CPI, CPV, CEO, CAC, LTV, CRM, DSP, DMP, RTB. Essa é a minha vida como executivo, que mudou muito, ou seja, a minha carreira colapsou nos últimos 5 anos. Eu não sou mais um profissional de marketing, eu sou um profissional de marketing. A minha vida mudou muito, né? Porque isso aqui, no final do dia, é o que me fala se eu estou ou não estou no caminho certo, né? Porque todas essas práticas de CX, elas geram uma série de informações, uma série de dados, desdobrado nas mais diversas frentes dessa tela que eu estou mostrando para vocês. E eu, às vezes, como professor, tenho algumas discussões bastante interessantes, né? Porque muitas vezes o indivíduo passa 4 anos num curso de marketing, né? Uma graduação, e não vai ver absolutamente nada disso, né? Vai ser muito difícil ele ver isso, porque isso não tem literatura, isso está sendo construído pelo mercado, né? O indivíduo faz marketing, passa os 4 anos estudando os 4 P's, 1 P por ano, e dificilmente vai ver isso, porque isso não tem literatura, né? E tudo isso aqui está embarcado no que a gente chama das Martechs, né? O que são Martechs? São startups de tecnologia que resolvem problemas de marketing, né? Assim como as fintechs resolvem problemas de finanças, as edutechs de educação, as construtechs de construção, as Martechs resolvem os meus problemas de marketing. Hoje nós temos 42 Martechs na nossa operação, 50% delas são focadas para CX, para melhorar a experiência do cliente no canal digital. Porque quando eu salto para o ponto de venda, eu deixo de buscar uma experiência para buscar um espetáculo. E aí vou mostrar essa segunda parte, que é quando eu levo o cliente para o ponto de venda. Mas a nossa máxima na companhia é o seguinte: o cliente que navega pelo site, ele não pode dar mais de 3 cliques para chegar no produto desejado. E são poucas as situações em que ele vai precisar dar 3 cliques. Hoje, com 2 cliques, ele consegue, em média, chegar no produto desejado. Ou seja, ele não pode ter fricção, ele não pode ter interrupções na navegação dele, ele tem que chegar no máximo, em 3 cliques no produto que ele quer. No friction, né? Não pode haver fricção. Muito bem, deixando o mundo da experiência, que é esse mundo que eu falei para vocês, o mundo digital, né? Com todas essas Martechs, com todas essas siglas, com todos esses profissionais novos que compõem hoje o meu time, profissionais que demandam um estilo de liderança diferente e profissionais difíceis de serem achados no mercado, né? Porque não tem cursos para esses profissionais que eu mostrei para vocês, né? Você não vai encontrar uma faculdade de UX, de Growth Hacker, de gestão de comunidade, de CX, de Data Science, de UX Writer, de nutrição de leads, de CX, de POX, né? E o que é o POX? Que é o que eu vou mostrar para vocês agora. É o profissional responsável pelo Point of Experience. Ele é responsável pela experiência no ponto de venda, que é o espetáculo, né? Muito bem. Hoje, em média, chega-se a investir de 3 a 4 milhões de reais na construção de um stand de vendas com apartamentos decorados e para gerar todo um espetáculo para quem vai no domingo à tarde ou no sábado à tarde comprar um imóvel, né? Isso aqui é um dos maiores stand de vendas nosso, um dos maiores do Brasil, fica na zona oeste de São Paulo, aí em frente ao CT do Palmeiras de São Paulo, próximo do Allianz Parque. É um stand de 7 mil metros quadrados, que foi construído em 2012 e deve ir até 2023, porque é um bairro na zona oeste de São Paulo, que a gente chegou a ter 6 decorados. Investimos pesado em decorados, porque nós tínhamos que fazer uma venda de 1 bilhão, e tem mais 1 bilhão, quase 2 bilhões pela frente para vender, e não dá para fazer de uma forma amadora. Você tem que gerar grandes espetáculos para quem vai visitar esses empreendimentos. Novamente, o que eu estou falando para vocês, né? Contra fotos não há argumentos. Essa mesma experiência que ele vai ter, esse mesmo espetáculo que ele vai ver no ponto de venda, ele vai ver no digital, através de uma experiência digital. Mas nós já começamos os primeiros testes. Infelizmente, nós não temos uma banda de boa qualidade, não é só no Brasil, é no mundo, né? A fazer os testes de imersão virtual.
com os óculos HoloLens da Microsoft. O que acontece? Como eu falei para vocês, quando a gente faz um stand de vendas, são aproximadamente 4, 5 milhões, depende do tamanho do produto, em investimentos em apartamentos decorados e um stand de vendas, que depois de 6 meses é demolido. Quem que paga essa conta? Quem paga essa conta é o cliente, porque está no custo de marketing. Muito bem, ordem de grandeza, só para vocês terem uma noção. Em média, um apartamento que vocês compram na planta, nas grandes construtoras brasileiras, em média, 7% do valor do imóvel é destinado a marketing. Ou seja, um imóvel de R$1 milhão, R$70 mil são custos de marketing, em média. Nós temos um custo de 2,75. Em virtude de quê? De todo esse trabalho digital que a empresa vem articulando há muitos anos, né? Nosso trabalho digital não começou em 2015, como eu mostrei para vocês, lá em 2009, nós tínhamos práticas de CX já bem avançadas, e os custos de captação caem substancialmente. Claro, por muitos anos, entre 2003 e 2012, nós comprávamos palavras no Google, chegamos a ter 480 mil palavras no Google, 10% com erro de português, e vendemos apartamentos com a palavra gravidez com S, e na época nós pagávamos 10 centavos no clique da palavra imóvel em São Paulo. Quando você clicasse no Google a palavra imóvel em São Paulo, nós pagávamos 10 ou 12 centavos. Aí o mercado acordou e hoje tem bancos, né, que tem nos seus estoques imóveis para venda, chegam a pagar numa quarta-feira, 10h30 da manhã, 25 a 30 reais no clique da palavra imóvel em São Paulo. Então as coisas mudaram e a gente tem que buscar outras formas. Eu já vi a palavra gravidez com S sendo paga, sendo bidada em quase 35 reais. Então os custos de marketing digital hoje, eles aumentaram substancialmente. Mas se você tiver uma experiência boa no teu site, você consegue capturar a custos muito menores, né? Muito bem. Então, eu citei o exemplo para vocês do prospect, quando ele está pensando em comprar um imóvel e a experiência dele no digital. Falei para vocês da experiência do cliente no ponto de venda, não do cliente, do prospect, porque ele ainda não se tornou um cliente. Então, quando ele vai no ponto de venda, ele tem todo esse espetáculo que ele vai presenciar no dia a dia. Em alguns empreendimentos, quando ele está no stand de vendas, nós imprimimos uma planta em 3D, para que ele possa levar para casa a planta. Essa impressão acontece em 35, 40 minutos no próprio ponto de venda. Para nós custa em média R$300, mas a taxa de conversão aumenta substancialmente quando ele pode levar uma planta impressa em 3D para casa para estudar com a família e começar a sonhar com o imóvel dele. Muito bem, agora eu vou falar para vocês do cliente. Algumas coisas que nós temos uma preocupação muito grande com quem já comprou o cliente. Quem já comprou o apartamento. Muito bem. Essas são as garagens dos nossos prédios que vão começar a sair agora nas próximas entregas, né? Vocês concordam, quem mora em apartamento, que possivelmente vocês saem de manhã cedo da unidade de vocês para a garagem e à noite da garagem para a unidade de vocês. E vocês não passam pelas áreas comuns. Talvez nos finais de semana vocês passam pelas áreas comuns. Mas esse é o teu roteiro diário, né? Por que as garagens têm que ser uma área pouco atrativa do prédio, né? Geralmente são áreas pouco charmosas, nem um pouco acolhedoras, né? Paredes pretas com faixas amarelas, encanamento à vista, barulho de encanamento e tal. Muito bem, fizemos um trabalho de design thinking. Uma turma ficou 72 horas nas garagens, estudando todo o comportamento, porque são vários comportamentos que você tem de moradores que residem no empreendimento. Tem um indivíduo que chega bêbado às 3 horas da manhã, ele precisa de uma experiência. Você tem um casal da terceira idade que tem outro tipo de experiência. Você tem a mulher grávida com uma outra experiência. Você tem um casal com um filho recém-nascido que tem outra experiência. E nós mudamos substancialmente a experiência da garagem. E hoje a garagem passa a ser um ponto turístico dos empreendimentos. No passado, o morador queria levar para mostrar a churrasqueira na sacada, depois a cozinha gourmet, e agora ele está pensando em levar os
amigos que vão visitá-lo para conhecer a garagem, porque a garagem passa a ser um grande espetáculo. Olha que interessante. Para fazer um look and feel, né, para criar toda essa experiência na garagem, que foi sempre uma área esquecida por todas as construtoras, em média, isso custa aproximadamente 450 a 500 mil reais. E lá na ponta a gente consegue aumentar o produto em 1,5% a 1,6%, porque tem uma entrega de valor significativa na garagem. Então, é o que a gente sempre discute. Uma coisa é custo, uma coisa é valor. Eu trabalho com engenheiros muito preparados para análise de custo. E a briga sempre é nossa, do marketing, da CX, de CS, uma coisa é custo, outra coisa é valor. Aqui nós estamos falando de valor, nós não estamos falando de custo, até porque eu consigo precificar uma experiência como essa na garagem. Talvez vocês não consigam identificar, mas aqui tem uma mudança substancial nas piscinas. Então, vocês podem observar que a piscina ela tem escada. Por quê? Se você entrar em qualquer piscina hoje, de empreendimentos entregues nos últimos 3 ou 4 anos, pegar todos os prédios que têm piscina, vocês vão observar que as piscinas dos prédios, elas são exclusivas, elas não são inclusivas. Muitas pessoas deixam de entrar numa piscina porque tem dificuldade para sair, porque você tem uma escada de 180 graus. Às vezes uma pessoa com problemas de articulação, uma pessoa que talvez tenha um peso acima da média, tem dificuldades para se locomover, para sair da piscina. E muitas pessoas deixam de curtir a piscina por causa da escada. E hoje todas as piscinas nossas saem com uma escada onde pode entrar uma pessoa com algum déficit de locomoção, uma pessoa com mais idade, uma pessoa cadeirante, enfim. É uma piscina inclusiva. Essa é uma melhora substancial de experiência nas piscinas dos nossos produtos. O que tem diferente nessa porta? Jogo dos 7 erros. Primeiro, você tem a fechadura aqui em cima, para pessoas que têm algum déficit de visão ou pessoas que apresentam algum déficit de locomoção nas mãos ou nos braços. Então, a pessoa encosta a mão na fechadura e consegue acertar o buraco da fechadura. Muitas vezes até pessoas que chegam em condições não muito lúcidas, de consumo de álcool. Claro, algumas das portas já começam a vir começam a ter impressão digital para entrar, mas nem todas. Aqui eu estou falando de uma porta de área comum. Aqui, a tomada ela está 30 centímetros acima de uma tomada normal, porque as pessoas não precisem se abaixar. Todos os empreendimentos entre 70 e 100 metros, e isso tem aparecido muito nas nossas estatísticas, casais que os filhos cresceram, que moram num apartamento de 200 metros, que tem um custo elevado para manter o apartamento, resolvem mudar para um apartamento de 70 a 100 metros. E quase 30% deles já pedem banheiros adaptados, porque sabem que vão levar a última etapa da vida nesse apartamento e já querem estar preparados para possíveis problemas de déficit de locomoção. Então, nós entregamos todos esses projetos para quem quer, nós instalamos, projeto homologado pela Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria. Essa fórmula é uma forma que funciona muito para nós na companhia, e vocês puderam observar aqui na minha rápida apresentação, que é o MPC. Esse é uma fórmula que faz parte da nossa cultura há muitos anos, e eu dei para vocês aqui uns 10 ou 12 exemplos de MPC. O que é um MPC? Um montão de pequenas coisas feitas com regularidade ao longo do tempo. Como falou a Ana no começo da apresentação, quem trabalha com CX e CS, cada empresa tem a sua estrutura. Para nós faz muito sentido ter um profissional de CS, um Customer Success, porque ele tem uma jornada muito grande do momento que ele compra até ele receber as chaves. Enquanto eu vendo um produto até ele receber a chave, eu sou uma empresa de serviços. Quando eu entrego a chave, eu passo a ser uma empresa de produto e uma outra jornada.
Então, o MPC funciona e funciona muito, muito, muito bem. Isso também nos norteia muito na companhia. Ou você é marca, ou você é mercadoria. Né? E nós optamos em ser uma empresa marca, né? Sempre preocupado com todos esses detalhes, com todo o MPC, né? A despeito de que CX e CS tem começo, na minha opinião, não tem meio e não tem fim. Né? E é um caos generalizado, né? Porque as expectativas dos clientes são cada dia maiores e a minha preocupação não está relacionada aos meus concorrentes. Hoje, o que mais tira o meu sono são os impositores, porque tem muitos impositores no mercado, de outras indústrias, de outros segmentos, fazendo trabalhos espetaculares e que, de alguma forma, o indivíduo, quando teve uma experiência bacana com algumas empresas que foram citadas aqui pela Ana e pelo Christian, quando vai comprar um apartamento de R$ 2 milhões, ele está com a mente muito expandida, né? E o nível de exigência é altíssimo. E bons tempos bons tempos quando nós tínhamos uma nota alta dos clientes. Hoje para nós 7,5, 8 já é 10. Né? Tamanha é a complexidade, sobretudo no digital, né? Sobretudo no digital, em virtude de todos esses profissionais novos que você tem na tua operação para poder dar uma experiência. O resultado positivo disso é o que eu falei para vocês. Os nossos custos de marketing são os menores custos do mercado das empresas de capital aberto brasileira do mercado imobiliário. Então, a empresa tem um ganho significativo. E a nossa máxima na companhia é sempre o seguinte: menos conversinha e mais conversão. Espero ter inspirado vocês e ter dado exemplos aí que possam, de alguma forma, inspirá-los aí na jornada de vocês. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Só sair aí da sua tela, por favor. Muito bem, pessoal. A gente ainda tem uns minutinhos aí para pegar algumas perguntas. Acho que foi bem bacana aí a apresentação, né? Acho que o Christian vai falar o último slide aí, Christian. Um resumo aqui, eu me sinto Wesley Safadão entrando no palco depois do Pavarotti, entendeu? A gente teve uma aula agora maravilhosa, então vamos direto resumir, até pela nossa hora, né? É isso, é um processo que começa, a gente não termina, não pode terminar nunca. Colocar a pessoa no centro de tudo, se colocar no sapato dela, imaginar com olhos de criança como que aquela pessoa com quem a gente quer conversar estaria vivendo aquela experiência, interagindo com aquele touchpoint que a gente tenha. As nossas soluções de experiência não necessariamente, apesar dos exemplos, elas dependem de tecnologia. O Romeu deu vários exemplos na Tecnisa, que é top em tecnologia, que não dependem de tecnologia, né? E é isso, a fidelização ela é o fruto de uma boa experiência que a gente tem de todos os pontos de contato com aquela marca, né? E é isso, é um caminho, é uma área que está crescendo muito, CX, e muito bom a gente ter esse espaço aqui da FIA para poder compartilhar os pontos de vista. E a Ana tem essa frase final. Bom, aqui é só uma frase para resumir tudo que a gente viu, que é uma questão de que é uma frase do Jeff Bezos. Não é à toa que ele está muito rico hoje, né? E foi uma das empresas que mais cresceu durante a pandemia. Mas para uma empresa, a marca representa o mesmo que a reputação representa uma pessoa. Você ganha reputação sempre que se esforça a fazer bem as coisas difíceis. Então, é um pouco do que eu disse o Romeu, menos conversinha e mais conversão. É a questão dos detalhes e a questão da gente se desafiar a fazer coisa difícil. E aí, quem quiser seguir a comunidade, tá aí um QR Code, é só vocês abrirem a câmera, isso vai dar diretamente no nosso LinkedIn e a gente continua fazendo contato. Tá? Obrigada. Muito obrigado. Muito legal, pessoal. Então, vamos aqui pegar algumas perguntas que o pessoal mandou. Acho que a Daniela Carneiro pergunta aqui como fazer para entrar nessa área, já que a gente não tem curso, nem nada muito organizado ainda nesse sentido. Acho que vocês podem comentar um pouco assim, como é que foi o processo para vocês chegarem até esse momento da carreira, de trabalhar com CX. Quer, Ana, responder?
Eu recomendo um curso muito bacana de uma escola chamada Somos Terra. Eles têm um curso de CX muito bom, acho que é um curso de 40 horas. Tem alguns cursos digitais, se você entrar no Alura, tem no Escola. Se alguém precisar, depois me conecta no LinkedIn, vou passar algumas escolas que têm cursos de CX, né? Não são cursos de 300 horas, são cursos às vezes de 30 horas, 40 horas. Mas, na minha opinião, o melhor curso de CX hoje é do Somos Terra. É um curso muito bem, também desenvolvido por profissionais. Lembrando que nós temos uma literatura muito pobre em relação a isso no Brasil, poucos títulos, poucos livros falando sobre isso. A literatura ainda é uma literatura internacional, mas eu acho que o André e a Ana e o Christian concordam, muito do que se aprende em CX é na raça, né? É nas trincheiras, fazendo, testando, né? Muitas vezes, né, as escolas ensinam o que é certo e você no dia a dia vai fazer o que dá certo, né? Então, é uma área de muita testagem, de muita mão na graxa, e vai fazendo e vai construindo repertório, vai construindo conteúdo, vai participando de comunidades, como essa comunidade que a Ana citou, é uma comunidade maravilhosa. Lá vocês vão ter acesso a muitos artigos, muitos vídeos, boas práticas, né? Ou seja, é o tipo de assunto que está sendo construído pelo mercado e não pela academia. Então, vai ter que buscar se desenvolver de uma forma autodidata. É uma área bastante fascinante e é uma área hoje super badalada, uma área que remunera muito bem, né? E todas as empresas aí têm uma dificuldade para achar um CX. Há 1 ano e meio, tive um frio na barriga quando o meu gestor de CX chegou para mim no final do dia e falou: Buzzarello, preciso falar com você. Essa palavra me tira do sério. Toda vez que alguém fala, Buzzarello, preciso conversar com você, né? Senta que lá vem história, né? Senta que vem na história. E perde um profissional desses, ele impacta no ponteiro de vendas no dia seguinte, você sente o ponteiro de vendas oscilando, porque ele faz uma diferença enorme na experiência digital, Bom, o que eu posso compartilhar um pouquinho para vocês em relação a isso é que existem algumas outras comunidades, como a CX Accelerator, em que existem conteúdos bem interessantes sobre essa questão de CX. Como o Romeu pontuou, não é algo que você encontra muito fácil dentro de cursos regulares de universidade. A maioria disso se aprende na raça, e eu acho que a gente está no início de um novo momento da área de marketing, sabe? Em que, obviamente, o cliente continua importante, como sempre foi, mas a forma como se fala com ele, como se determina os KPIs, como a gente faz a coisa acontecer, é muito diferente, né? Então, eu acho que a gente está no momento de começar uma nova história dessa área de marketing. E o que eu aconselho é olhem o CX Accelerator, olhem também algumas coisas que o pessoal da Oracle está fazendo. Eles estão montando uma universidade interna de CX, que também tem informações bem legais. Se eu puder dar uma dica, que CX, que é uma área que eu estou lidando com ela não faz muito tempo, até porque ela também não tem muito tempo, mas a natureza do CX existe desde sempre. Tratar bem as pessoas para que elas comprem e voltem dando lucro para você e para o teu revendedor, que é também um princípio de marketing para mim. Então, minha recomendação é que a gente viva o CX tendo um olhar muito crítico, ouvidos abertos, olhos abertos e o nariz sentindo o cheiro das coisas. Quando você está numa loja e você vê uma placa te direcionando para um caminho, faz sentido? Está claro o que eles estão falando? Quando você está numa tela de banco, eu tive um problema muito sério com um grande banco, eu falei com o vice-presidente do banco por uma questão de respeito, que eles tinham um problema de CX, onde na hora de confirmar um resgate de uma aplicação, o botão de confirmação não aparecia. Para mim estava feita a confirmação. Eu tinha que arrastar a tela para cima para o botão aparecer. Então, assim, quando você tem o olhar muito para as pessoas e para os detalhes dos processos, se perguntando se aquilo está claro, se faz sentido, você já começou a trabalhar em CX. Só não ganha por isso, mas você já está respirando CX. Tem que ter o interesse. Acho que não é uma área só técnica. Acho que parte muito da pessoa também se interessar pelo olhar.
E tem mais um dado importante para falar para vocês, que de acordo com a revista Infomoney, a profissão de CX está entre as 10 mais procuradas no mercado e as que mais têm de crescer nos próximos 2 anos. Tá? Muito bem, acho que só complementando, a questão do marketing realmente está mudando bastante, né? Tanto na FIA quanto nos cursos de administração na FE, a gente tem procurado trazer isso para dentro do curso, né? Acho que ainda faltam disciplinas de CX, com certeza, principalmente na graduação. No MBA, a gente já tem conseguido colocar algumas disciplinas sobre o assunto, mas com certeza ainda tem muito que ser feito, né? Acho que a parte das Martechs aí estão crescendo muito, de empresas que focam numa coisa particular, que eles sabem fazer bem feito. E acho que cabe às organizações conseguir escolher quais dessas empresas têm as melhores opções, né? Mas no final a gente cai sempre naquilo que o marketing sempre prega, que é a atenção ao consumidor, né? Você tratar bem o consumidor e ver os problemas que ele está sofrendo para poder ter acesso ao produto, você consegue fazer um bom atendimento e aí tudo o demais vem a partir daí. Como a gente já está aqui com o horário meio, assim, a gente passou um pouquinho do previsto, eu queria devolver a palavra para cada um para poder falar um pouquinho, um comentário final, né, dar uma boa noite aí para o nosso público e depois eu termino por aqui. Podemos seguir a mesma ordem aí, a Ana começando? Olha, esse assunto de CX, ele rende. Então, por isso que eu acho que a gente ultrapassou até um pouco do nosso tempo, porque, primeiro, ele rende e ele apaixona, né? Então, quando você, sabe, vive isso dia a dia, como eu vivo, o Romeu vive também, né? Dentro dos nossos dia a dia, é algo que a gente respira isso, e é muito apaixonante, né? E eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente, e a gente está à disposição, porque é um assunto que a gente pode ficar horas e horas e horas falando sem ser repetitivo. Obrigada. Bom, da minha parte, muito obrigado a todos vocês que ficaram até essa hora. Muito obrigado, espero que tenha valido a pena e que tenha atingido as expectativas de vocês. A gente está falando aqui de atender expectativas e que o experience de vocês tenha sido positivo. Segue a gente lá no LinkedIn, cada vez mais. É uma comunidade nova lá, tem cerca de 2 semanas, então a gente vai crescer muito conteúdo. E eu era um profissional de marketing, trabalhei aí em marketing 16 anos, depois em sites eu já não sei o que eu sou mais. Mas eu também não estou muito preocupado, porque o meu desafio continua sendo o mesmo, entender problemas e resolver problemas. Então é isso que eu recomendo a todos, olhar curioso e vai para cima. Obrigado. Bacana, Christian. Estou na mesma linha que a sua. Para mim não existe mais ex-aluno, né? Essa expressão saiu do nosso vocabulário, não existe mais ex-aluno. Parabéns a todos vocês por estarem conosco até esse horário. Se vocês acham que a educação é cara, experimente a ignorância. A ignorância é muito mais cara, né? Educação, pessoal, não é prioridade, tá? Educação não é prioridade. Educação nos dias atuais é premissa, né? Se vocês não tiverem nessa busca constante do conhecimento, eu lamento desinformar, eu sempre destaco isso nas minhas aulas, eu tenho 10 bons motivos para pular fora da área de marketing. Eu acho que é uma furada, tá? É uma grande furada trabalhar com marketing. Eu vou citar uma apenas, que talvez eu consiga convencer vocês a buscar outras frentes, como falou o Christian, e não em marketing. Porque na área de marketing, e nessas áreas correlatas como CX, que nós discutimos aqui nessa live, o conhecimento não é cumulativo. Cada ano que passa, eu não fico melhor. Cada ano que passa, eu fico pior. Quando me comparo com profissionais de outras áreas, e olho para os meus pares na Tecnisa, cada ano que passa, o meu diretor de engenharia fica melhor. Porque cada obra que ele faz, ele fica muito mais experiente. Eu, cada ano que passa, eu fico pior. Então, eu sou eternamente refém de escola. E quando eu falo escola, não necessariamente é a escola convencional, né? Eu sempre fomento os meus alunos, deve ter vários alunos meus aqui assistindo essa webinar,
faço muita hora bar. Faço muita hora bar. Invisto muito em hora bar. Que é isso aqui que nós estamos discutindo. Almoços, cafés da manhã, eventos, congressos, seminários, troca de informações. Isso aqui é um bom exemplo de uma hora bar. Porque 80% dos meus problemas como executivo no dia a dia, estou nas trincheiras aí tomando rajada de metralhadora a 2 metros de distância, 80% dos meus problemas são inéditos. Eu nunca enfrentei na minha vida. Nunca. Onde é que eu vou buscar a solução? Eu ligo para a Ana, eu ligo para o Andrés, eu ligo para o Christian. Né? Ora eu sou centro e ora eu sou ponta. Ora eu ajudo e ora eu estou sendo ajudado. Então, se vocês querem entrar para esses assuntos e começar a dominar esses assuntos, tem uma predisposição a fazer muita hora bar, a conhecer, a dividir conhecimento e ter um espírito altamente altruísta. Né? Porque se nosso mercado, né, Ana e Christian, se a gente não for altruísta e não se ajudar, não existe mais gênio pensando. A inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. A sala é mais poderosa que o indivíduo. Né? Então, para entrar nessas comunidades e começar a entender esses assuntos, bem-vindo ao mundo das conversas relevantes, das conversas inesperadas e da hora bar e do mindset de iniciante o tempo todo. O tempo todo o mindset de iniciante. Essa é a minha recomendação a todos que nos acompanharam heroicamente até as 20h30. Beleza. Acho que foram comentários aí muito bons de todo mundo. Acho que dá para entender bastante a importância do assunto e a dificuldade que é se manter atualizado nesse campo, né? Mas acho que esse é um caminho que não tem volta dentro da área de marketing, porque a gente está migrando para uma situação que tudo são dados, e a gente tem muito dado, tem que saber analisar, né? Todo mundo migrou para o online, então é uma situação diferente de desafios que vão se apresentar e o profissional ele tem que estar preparado para isso, né? Então, eu termino aqui agradecendo ao pessoal do CX Circle por ter vindo aqui, né, no webinar da FIA compartilhar o conhecimento de vocês. Foi muito bacana, né? Espero que no futuro a gente possa organizar outros, porque ficaram muitas perguntas, o pessoal ficou muito contente aí com o tema, e acho que vale uma segunda rodada aí mais para frente, né? Eu aproveito aqui para compartilhar o nosso próximo webinar, que vai ser aí no dia 9 de julho, quinta-feira da outra semana, que a gente vai falar aí com vários palestrantes sobre o mundo das marcas, a pandemia e o que isso tem impactado na marca Brasil, né? Como vocês podem imaginar, o tema, a discussão vai ser bem controversa, porque a imagem do Brasil foi impactada aí por várias coisas que aconteceram nos últimos meses. Então, a gente vai discutir um pouco isso no contexto da marca Brasil, né? Com vários especialistas em marca, incluindo aí o Marcos Machado, o Caio e o Diego. Então, acho que vai ser bem bacana, né? Espero que vocês se inscrevam aí. Tem aí o QR Code para você já clicar, se inscrever. Se o slide resolveu mudar, muito bem. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos aí, né? Christian, Ana, Romeu, foi muito legal mesmo, e obrigado por vocês terem topado aqui e terem compartilhado o conhecimento de vocês com a gente. Muito Boa noite para todo mundo. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Que a força esteja com vocês. Conosco. Com todos, né? Tchau.